Hoje o Vitrine na TV, com muita alegria, está presente aqui durante o 8º Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia. Nós encontramos por aqui com o Dr. Marco Antônio Gama, ele que é pediatra e pediatra, e vai falar um pouquinho com a gente a respeito do assunto do momento. Dr. Marco Antônio, primeiramente eu quero te ser grata por receber a gente aqui nesse momento, junto com a Zoom Comunicação, e poder falar um pouquinho aqui do Vitrine na TV, aqui no bar, para a TV1. Muito obrigada pela sua disposição. É um prazer, meu, de participar disso, porque a grande proteção, tanto da criança e do adolescente, ela está na informação. E, de certa forma, em assuntos específicos, a gente tem uma baixa de informação das pessoas e, muitas vezes, quando elas descobrem determinadas situações, elas já estão diante de um problema que poderia ser prevenido se essa informação tivesse chegado aqui. Sim, e os pais fiquem alerta, porque exatamente o que o Dr. Marco Antônio vai falar com a gente é a respeito da informação mesmo. Você aí que é mãe de jovens, adolescentes e crianças que estão muito bem informados e muito conectados com a era da internet, o Dr. Marco Antônio vai deixar aqui uma mensagem de cuidados para a gente com isso aí. Não é isso, Dr. Marco Antônio? Sim. Uma das informações importantes, por exemplo, do ponto de vista até legal, que é uma forma, inclusive, de você tentar orientar a criança e o adolescente, o marco digital que entrou em vigor no ano passado, é muito claro que é proibido para menores de 13 anos o uso do Facebook, do Twitter e do Instagram. A criança, a adolescente, né, que usar isso e tiver alguma implicação de alguém resolver processar ou resolver denunciar, os pais são responsáveis criminalmente. E isso tem penas, inclusive, até de detenção, se isso causar um prejuízo a outras pessoas. Então, muitas vezes é dado à criança o acesso a essas mídias, dá um smartphone, ele tem o acesso ao Facebook, ele mente sobre a idade. Até para se cadastrar, sim, né? E, de certa forma, ele está cometendo um crime. E os pais, seria mais ou menos que uma criança, um adolescente de 16 anos, dirigir esse carro, é proibido por lei. Então nós temos que pegar essas situações e usar a regra do jogo. É uma forma de educar, de ensinar, de proteger, porque uma série de problemas que acontecem, principalmente ligados nessa área da sexualidade, que foi um dos temas hoje da discussão, as meninas têm uma exposição excessiva, às vezes, muitas vezes inadequada, nessas mídias e ficam sujeitos a problemas graves, tanto hoje, e essas imagens, elas não pertencem mais à família adolescente. De quando em vez elas voltam à tona e, dependendo do tipo de exposição, a adolescente fica exposta à agressão de outras meninas, podem ser chantageadas em algumas situações que a gente chama hoje do cyberbullying, e em alguns casos, dependendo do nível de pressão que essas jovens sofrem, elas podem caminhar para o suicídio. Sim, e uma coisa muito importante também que eu vejo, e que eu inclusive tive há pouco tempo na reunião de escola da minha filha mais nova, ela tem 15 anos, hoje os jovens eles estão perdendo muito a qualidade do ensino, a qualidade das notas devido aos aparelhos de celulares cada vez mais desenvolvidos e conectados à internet. Hoje a gente eu no consultório eu trabalho muito com uma coisa chamada educação digital. E a gente começa isso com o nascimento, porque hoje a criança de 0 a 2 anos ela já está sofrendo a influência do tablet, do smartphone, da galinha pintadinha e de outras coisas, que começa a condicionar ela. Muitas vezes a gente está achando que está dando um lazer, mas estão dando um condicionamento. E isso, segundo a Academia Americana de Pediatria, não é recomendável que a criança de 0 a 2 anos tenha acesso a esse tipo de mídia. Então a gente vai introduzindo essas mídias
e depois resolve tirar. Sendo que seria muito mais tranquilo se a gente fizesse a introdução gradual, orientada, e não teria depois que retirar. Então, por exemplo, para que a criança leva um celular para a escola? A escola tem telefone, em casa tem telefone, não precisa. Então, assim, por que dorme com o telefone debaixo do travesseiro? Não é aconselhável. Então, assim, toda hora toca aquela musiquinha e acorda. Então, tem uma série de coisas que, na hora que for introduzir o aparelho, a gente tem que introduzir uma coisa que eu chamo de regra do jogo. Se for usar assim, 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 senão vai ser recolhido. Regra do jogo foi combinada. Então, tem que essa você dá, depois que faz o mau uso, você retirar. Fica muito mais difícil. É verdade. Agora, você falou uma coisa interessante a respeito do cyberbullying. Uma vez que caiu na rede, não tem mais como retirar, inclusive psicologicamente. O problema é que o cyberbullying, existe uma quantidade de pessoas que tem prazer em fazer esse tipo de tortura. E como a pessoa não aparece o rosto, potencializa a maldade, a agressividade. Então, se ela tem um problema com a pessoa, aí que a coisa fica pior. Então, essas coisas têm que ser discutidas, têm que ser orientadas antes que aconteça. E doutor, tem cura esse mal que infelizmente está tomando conta, e não só dos jovens e adolescentes, isso tem cura, essa mania pelo celular? Tem. Nós temos que começar, eu até passei um filme no final da palestra, na verdade nós temos que desenvolver o pensar. Na verdade, essa velocidade tirou o pensar. Você vê que a resposta do WhatsApp, ela não é pensada. Você repassa o que você recebe sem você analisar a fundo se aquilo realmente é engraçado, se aquilo está ofendendo alguém, se aquele grupo que você vai mandar aquilo vai ficar em desacordo. Depois que você manda, que, conforme a manifestação, que você descobre que não fez uma coisa. Então, nós temos que estimular mais o pensar. Então, por exemplo, a família vai almoçar, vai sair fora, os equipamentos são todos desligados. É muito comum você ir num restaurante, um está com fone, o outro está no iPad, então o que saiu? Então nós temos que começar a reeducar, fazer o contraponto. Essas mídias, elas são muito boas, usadas adequadamente. Então nós temos que reiniciar o processo de aprender a comunicar. De dentro para fora. Sim, né? Quer dizer, esse equipamento você pode usar, porque na verdade eles viciam. A grande jogada deles é o consumo. Que aí você vende o que você quiser. Então nós temos que fazer o pensar. A gente está numa pressa hoje que a gente está correndo e não sabe atrás de quê. Tem hora que eu comparo, por exemplo, a gente está vendo, tem hora que é igual o cachorro correndo atrás da roda do carro. Quando o carro para, ele não sabe por que estava correndo. Ele volta morto, sem graça, que nem ele sabe. Então nós estamos na correria também, sem muito objetivo. Então nós temos que pensar mais. Essas mídias começaram a internet, é importante que a gente use a internet e não que a gente seja usado por ela. Tá? Doutor Marco Antônio, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para a gente agora a respeito da importância desse 8º Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia na sua visão de médico, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista na TV. Esse congresso, a importância dele é que são vários tipos de profissionais com várias experiências em vários campos. Então você tem uma troca de informação, de experiência, e isso fortalece e engrandece muito a formação do médico, que quando volta ao seu hospital, ao seu consultório, ele acaba vindo com conhecimento sempre melhor do que ele saiu. Então esses tipos de eventos culturais, em todas as áreas, na área científica, é de fundamental importância para o aprimoramento dos profissionais. Então, quem ganha com isso são principalmente os médicos mineiros, que está sendo aqui, e aqueles que vieram de outros estados prestigiar esse evento. Tem palestrantes nacionais de grande qualidade, internacional. Então, esse evento científico é fundamental que isso se repita nessa frequência que vem acontecendo para manter o bom nível da medicina mineira e brasileira. Bom,
Sou grata a você, aqui em nome do Vitrine, em nome da Zoom Comunicações. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, a vocês da Zoom, a vocês da Sojimig, e muito obrigada pelas suas palavras, e eu espero que nós possamos refletir e ver que nós podemos usar, sim, os meios de comunicação cada vez mais dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, para nos beneficiar. Não é isso? Cada dia mais. Muito obrigada e até a próxima entrevista.